nós vamos proclamar a forma mais breve do texto do Evangelho. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando, e expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, já estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma. Estamos cada vez mais nos aproximando do tempo da Páscoa, quando vamos celebrar o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E a liturgia, sempre nesse domingo, que é chamado Domingo da Alegria, Domingo Róseo, para antecipar a alegria que vai chegar. Quando o caminho é longo, difícil, a gente tem que pensar na alegria da chegada, para reanimar a caminhada. Porque muitas vezes nos cansamos. São tantos os reveses do caminho que muitas vezes alguns desanimam, param de caminhar, outros desistem, outros voltam atrás. A liturgia sempre quer dizer para nós: não se canse, tenha coragem, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, não deixe de lutar, não deixe de caminhar, não deixe de buscar sentido para a tua vida. A grande questão que hoje se discute na psicologia, na filosofia, na pedagogia, é o sentido. Se a nossa vida tem sentido.
E qual o sentido que damos para a nossa vida? Qual o sentido? Para onde nós estamos caminhando? Para não cairmos no absurdo, na alienação. Hoje há uma cegueira que quer nos tirar o discernimento. Paulo vai dizer aqui hoje na carta aos Efésios, discernir, e ele diz para nós, desperta tu que dormes. Hoje, com o advento da inteligência artificial, muita gente pode dizer, eu vi, está ali, eu vi. E aquilo não é verdadeiro. Você pode ver, e não é. Hoje, muita gente desenvolve o sentido de perceber, de ter critérios para desconfiar das coisas, no sentido de discernir e perceber se aquilo é verdadeiro ou não. Nós vivemos um mundo que quer nos cegar, para que enxerguemos só o que interessa. Se dá notícias em cadeia nacional e depois se desmente, não era aquilo, aquela pessoa não é aquela pessoa, aquele fato não é aquele fato. E nós precisamos ter discernimento para saber do que nós estamos falando, para onde nós estamos caminhando, e não termos uma inteligência adormecida ou domesticada. Sempre eu comento, quando você falar alguma coisa e as pessoas disserem lógico, é lógico, desconfie. Porque de que lógica nós estamos falando? Muitas vezes é a lógica do individualismo, a lógica da vingança, a lógica da maldade, a lógica de interesses que nem sempre são claros. É preciso saber discernir. E aí diz, mas isso vai complicar muito. Mas é preciso ter a coragem, como diz aqui Paulo também, não vos associeis às obras das trevas. Hoje há muitas obras das trevas, sempre houve, mas nós precisamos perceber quais são as obras das trevas, o que tem atrás de certas coisas, às vezes até atrás de discursos religiosos. É interessante, nunca os políticos falaram tanto de Deus como agora. Eles são muito religiosos. E falam de Deus, fazem guerra em nome de Deus. Esses dias ouvindo um jornalista que está em Genebra, dizendo que até agora essa guerra do Oriente gastou mais de 2 bilhões de dólares e que mais alguns meses serão 5 bilhões, podendo chegar a 10 bilhões de dólares. Isso seria suficiente para acabar com a fome no mundo muitas vezes, para que todos tivessem onde morar, o que comer, e não houvesse um enlouquecimento das pessoas por falta de condições mínimas de vida. Imagine não ter água, não ter acesso à água potável, não ter acesso a um alimento que realmente
alimente com dignidade, muitas vezes quem enxerga vai ser odiado. Até tem aquele ditado antigo que diz: na terra de cego, quem tem um olho é rei. Esses ditados a gente precisa desconstruí-los, porque às vezes aquele que tem um olho quer dominar aqueles que ele mesmo cegou. No texto do Evangelho, Jesus envia o cego de nascença à fonte de Siloé, a piscina de Siloé, e o evangelista nos diz que quer dizer enviado. Ir ao encontro de Jesus nos faz enxergar. Agora mesmo, quando batizamos as crianças, um dos rituais mais lindos do batismo é quando se acende a vela no círio pascal e diz: recebam a luz de Cristo. Essa luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso, esforçai-vos na vida para seguir a luz que é Jesus. E possa ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. Que nós possamos pedir nessa missa de hoje esse discernimento de superar toda a cegueira. A cegueira nos faz discriminar, nos faz ter preconceito. E no texto do Evangelho, Jesus ainda diz para os fariseus, que eram aqueles que sabiam tudo, que tinham clareza de tudo: o pecado de vocês permanece porque vocês dizem que enxergam, e a cegueira permanece. Temos que sempre procurar o que está entorpecendo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa capacidade de ver o irmão, de olhar para as pessoas mais sofridas e humilhadas e perceber nelas nossos irmãos e irmãs, de não sermos pessoas alienadas, de não estarmos sintonizados no pensamento dominante, mas sintonizados na vida do amor. A proximidade com a Páscoa é um chamamento para todos nós, para reavivar a nossa fé, para reavivar o nosso compromisso de seguir Jesus, de perceber Jesus nas ruas dessa cidade, de perceber Jesus maltrapilho, de perceber Jesus mal cheiroso, de perceber Jesus esquecido. Às vezes nós queremos enfeitar Jesus para não vê-lo como ele é. Faminto, sedento, despido, maltrapilho, maltratado. Que nós tenhamos a coragem de ver, de perceber, de tirar a cegueira e perceber Jesus onde Ele está. Sempre eu digo no batismo também das crianças: não ensinem essas crianças a serem preconceituosas, a serem discriminadoras. Não ensinem para essas crianças, e como pediu o Papa Leão, a usarem palavras ofensivas, mas a proferirem palavras de proximidade, de compaixão, de misericórdia. Que os nossos olhos olhem para todos e vejam em todos Jesus, nosso Senhor e nosso irmão. Amém.